Aí já tá valendo já. Bom, Se alguém mais e hoje mandar a gente aqui, vai falar do tema 4, que é o que introduz, na verdade, é o tema que introduz ao credo. Eu não sei se o tema 3 falava alguma coisa, já entrava no credo conforme a estrutura do catecismo da igreja. Não, acho que não. Fala sobre a começa festa. agora. Começa agora, né? Como referência, que embasou essa doutrina é o ponto 199, a partir do ponto 199, conforme consta nas referências bibliográficas. E, bom, trata da natureza de Deus e seu agir. Na verdade, diante da palavra de Deus que se revela, somente cabe ao homem adoração e agradecimento. Simples assim. O homem cai de joelhos diante de um Deus que, sendo transcendente, é ao mesmo tempo mais interior a mim que eu mesmo e imanente. Você não consegue apalpá-lo, você não consegue ter uma conexão, né, que é a definição de transcendência, mas ele está mais interior a mim do que eu mesmo. Então, para começar, o tema trata do seguinte: primeiro ponto, quem é Deus? Que é uma pergunta que, ao longo da história, todas as culturas se fizeram. Tanto é que os primeiros sinais de civilização se encontram no âmbito religioso e cultural. Crer em Deus está em primeiro lugar para um homem de qualquer tempo. A diferença está em qual Deus se crê. Em algumas religiões pagãs, o homem adorava forças da natureza, enquanto manifestações concretas do sagrado. Então, trovão, chuva, e contava com uma pluralidade de deuses. Isso a gente falou um pouco no tema 1, se não me engano. Na Grécia Antiga, por exemplo, também a divindade suprema e um panteão de deuses era regida, por sua vez, por uma necessidade absoluta que abarcava o mundo e os próprios deuses. Quer dizer, a necessidade de Deus existia. Né? O Maurício não está aqui para me corrigir, eu fico mais livre. Não, acho que é isso não, que eu li. Para muitos estudiosos da história das religiões, em muitos povos ocorreu uma progressiva perda a partir da revelação originária do único Deus. Ou seja, mas em todo caso, inclusive nos cultos mais degradados, podem ser encontrados chispas ou indícios em seus costumes da verdadeira religiosidade. Isso eu achei interessante: a adoração, o sacrifício, o sacerdócio, que quer dizer que em nome dos outros se entrega, aquele que em nome dos outros se entrega a Deus, o oferecimento, a oração, a ação de graças, enfim. Você pode até em cultos degradados, por exemplo, uma prostituta que faz lá uma dança completamente, os meus completamente tortos, mas ainda em nome de um sacrifício por alguém. Quer dizer, esse indício de religiosidade, até nos cultos mais degradados, você pode ser percebido. Mesmo com o afastamento de Deus, o homem continuou com essa necessidade de Deus. Aí que na Grécia vem a razão, o questionamento, a angústia do homem, tanto na Grécia quanto em outros lugares. Tratou de purificar a religião, mostrando que a divindade deve identificar-se com o bem, com a beleza, o próprio ser, enquanto fonte de todo bem e beleza, de tudo que existe. O conhecimento da natureza transcendental de Deus gerou esse problema, ou seja, o próprio conhecimento dessa transcendência de Deus gerou essa... Maurício acabou de chegar, você recebe aí? Pede para subir aí. Tá, não. Obrigado. Está aqui, tá ótimo. Mas isso sugere outros problemas, concretamente o afastamento de Deus por parte do fiel, pois desse modo a divindade suprema ficava isolada em uma perfeita autarquia.
já que a mesma possibilidade de estabelecer relações com a divindade era vista como um sinal de fraqueza. Ou seja, com a purificação da religião, Deus, esse bem, essa beleza, era tamanha, era tão grande, que gerou um problema de que, como é que eu, pobre mortal, posso estabelecer uma relação com algo tão puro, tão perfeito. É isso que quis dizer, passou então, notou-se um afastamento de Deus por parte do fiel, da pessoa. Pois esse modo de divindade suprema ficava isolado, uma perfeita autarquia. Além disso, tampouco fica solucionada a presença do mal, que aparece de algum modo como necessária, pois o princípio supremo está unido por uma cadeia de seres intermediários sem solução de continuidade ao mundo. Bom, até que veio a revelação judaico-cristã e mudou radicalmente esse quadro. Deus é representado na Escritura como o criador de tudo que existe e origem de toda a força natural. A existência divina precede absolutamente a existência do mundo, que é a transcendência, que é radicalmente dependente de Deus. Então, tudo o que veio, de certa forma, direta ou indiretamente, depende de Deus. Aqui está contida a ideia de transcendência. Entre Deus e o mundo, a distância é infinita. Então, não existe conexão necessária entre eles, que eu vou falando antes. O homem e todo o criado poderiam não ser. E naquilo que são, dependem sempre de outro. A passo que Deus é e é por si mesmo. Ou seja, nós poderíamos não ser, não existir. E existindo, depende sempre um do outro, sei lá. Não sei se é bem essa ideia, mas eu dependi do meu pai, da minha mãe, genética, biológica. Então, ao passo que Deus é. Então, não tem antes. Essa distância infinita entre Deus e o homem, esta absoluta pequenez do homem diante de Deus, mostra que tudo o que existe é querido por Deus. É bem lógico isso, se for pensar filosoficamente. Com toda a sua vontade e sua liberdade, do homem. Tudo que existe é bom e fruto do amor, conforme no Gênesis. Então, o poder de Deus não é limitado nem no espaço nem no tempo. Por isso, sua ação criadora é dom absoluto. É amor. Seu poder é tão grande que quer manter sua relação com as criaturas, inclusive salvá-las, se por causa de sua liberdade se afastarem do Criador. Essa é toda a lógica de tudo, né? Da revelação, inclusive. Pode entrar, está aberto. Olá, obrigado. Boa noite. Boa noite. Chegando mais um convidado aqui. Só benção. Faça favor. Então, é um criador, é um início, é uma origem, um poder tão grande que quer manter sua relação com as criaturas, inclusive salvá-las, se por causa dessa liberdade se afastarem do seu criador. Portanto, a origem do mal deve ser situada em relação com o eventual uso equivocado da liberdade por parte do homem. Ou seja, o mal, Maurício me corrija, por favor, é gerado pelo próprio homem. Coisa que de fato ocorreu, como narra o Gênesis. E não como algo intrínseco à matéria em si. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que, em razão do que se acaba de mencionar, Deus é a pessoa que atua com liberdade e amor. As religiões, a filosofia se perguntavam o que é Deus. Ao invés, pela revelação, o homem é levado a se perguntar quem é Deus. Conforme o compêndio número 37. Um Deus que sai ao seu encontro e busca o homem para falar como um amigo. Quer dizer, ele cria, ele salva, ele dá liberdade, se ele afasta, ele ainda vai lá e insiste. Me lembro o pai na missa de domingo falando: você vai embora? Eu falando com as crianças da catequese.
Aí ele corre lá atrás e diz, eu estou aqui, você vai embora, né? Estou aqui. É o Ará. E o ponto 203 do Catecismo embasa bem tudo isso. Deus revelou o seu povo de Israel, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Deus tem um nome, não é uma força anônima. Dizer o seu nome é dar-se a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si próprio, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser invocado pessoalmente. Tanto é assim que Deus revela a Moisés o seu nome. Eu sou aquele que sou. Também acho que fez parte das leituras de domingo. No próprio capítulo 3 do livro do Êxodo, como prova de sua fidelidade à aliança e de que o acompanhará no deserto, símbolo das tentações da vida. É um nome misterioso, que em todo caso nos dá a conhecer as riquezas contidas em seu mistério inefável. Somente Ele é, desde sempre e para sempre, aquele que transcende o mundo e a história. Coincidência é o que chama a coincidência dos opostos, mas que também se preocupa com o mundo e conduz a história. Ou seja, ele sempre foi, transcende o mundo e a história, mas sempre se preocupa com o mundo e conduz a história. Ele foi quem fez o céu e a terra e os conserva. E ele é o Deus fiel e providente, sempre junto ao seu povo para salvá-lo. Ele é o santo por excelência, rico em misericórdia, como Efésios, sempre disposto ao perdão. Deus é o ser espiritual, transcendente, onipotente, eterno, pessoal e perfeito. Ele é a verdade e o amor, conforme menciona o compêndio do Catecismo 40. Assim, pois, a revelação se apresenta como uma novidade absoluta. Um dom que o homem recebe do alto, que deve acertar com reconhecimento de ação de graças e obséquio religioso. Portanto, a revelação não pode ser reduzida a meras expectativas humanas, isso é curioso. Vai muito mais além disso. Ante a palavra de Deus que se revela, só cabe a adoração e o agradecimento. Também o começo do tema. Transcende as expectativas humanas, meras expectativas humanas. O próprio Catecismo, no ponto 208, diz o seguinte: perante a presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre a sua pequenez. Moisés descalça as sandálias e cobre o rosto. Isaías exclama: ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E Pedro, depois: Pai, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pergunta: é um ato de humildade dele? Mas eu escrevo nota minha. É um ato de humildade deles? Vide a grandeza da verdadeira humildade, como Maurício comentou. Então, quer complementar ou eu deixo para o final? O homem cai de joelhos ante o assombro de um Deus que, sendo transcendente, se faz interior íntimo meu, mais próximo de mim que eu mesmo, e que busca o homem em todas as situações de sua existência. Como disse o Papa Bento XVI, o Criador do céu e da terra, o único Deus que é fonte de todo ser, este único Logos Criador, essa razão criadora, ama pessoalmente ao homem, mais ainda, ama-o apaixonadamente e quer, por sua vez, ser amado. Por isso, essa razão criadora, que ao mesmo tempo ama, dá vida a uma história de amor, amor que se manifesta cheio de inesgotável fidelidade e misericórdia. É um amor que perdoa além de todo e qualquer limite. Enfim, vê-se a grandeza de Deus e a pequenez do homem. E o segundo capítulo, o segundo ponto do tema 4, como é Deus? O Deus da Sagrada Escritura não é uma projeção do homem, pois sua absoluta transcendência só pode ser descoberta a partir de fora do mundo. Por isso, como fruto de uma revelação. Quer dizer, não há propriamente uma revelação intramundana. A revelação não é uma coisa do mundo, né? Uma coisa de Deus. Ou dito de outro modo, a natureza, como lugar de revelação de Deus, remete sempre para um Deus transcendente.
Sem essa perspectiva, não seria possível para o homem chegar a estas verdades. Deus é, ao mesmo tempo, exigente e amante, muito mais do que o homem se atreveria a esperar. De fato, podemos imaginar facilmente um Deus onipotente, mas custa-nos reconhecer que essa tamanha onipotência possa nos amar. E São José Maria, no ponto 144 do É Cristo que Passa, coloca: como é possível perceber tudo isso, reparar que Deus nos ama e não enlouquecer também de amor? É necessário deixar que essas verdades da nossa fé calem na alma, até mudarem toda a nossa vida. Deus nos ama, o onipotente, o todo-poderoso, o que fez os céus e a terra. Amarra bem aquela primeira frase lá, né? Não tem outra reação para o homem, se não for posto de joelho e adorar. Assim, com toda a mundaneidade. No Catecismo, ponto 210, uma parte dele diz: o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés confessa, então, que o Senhor é um Deus de perdão. Engenheiro civis aqui, você sabe que é compassividade, né? Você lembra disso? Não, Propriedade de um material retornar ao estado de origem depois de sofrer uma ação, né? O aço, por exemplo. Não só uma brincadeirinha. Entre a concepção humana e a imagem de Deus revelada, há ao mesmo tempo continuidade e descontinuidade. Porque Deus é o bem, a beleza, o ser, como diz a filosofia, mas ao mesmo tempo, esse Deus ama-me a mim mesmo, que nada sou em comparação a ele. O eterno busca o temporal, e isso muda radicalmente nossas expectativas e nossa perspectiva de Deus. Em primeiro lugar, Deus é uno, mas não em sentido matemático como um ponto, mas é uno no sentido absoluto desse bem. Essa beleza e esse ser de quem tudo procede. Pode-se dizer que é uno porque não há outro Deus, porque não tem partes, mas ao mesmo tempo deve-se dizer que é uno porque tem fonte de toda a unidade. Ela é a origem de tudo, né? De fato, se ele tudo se decompõe e volta ao não ser, sua unidade é a unidade de um amor que também é vida e dá a vida. Assim, pois, essa unidade é infinitamente mais que uma simples negação da multiplicidade. No Catecismo, complemento, ponto 212, que no decorrer dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é um. Continua. A unidade leva a reconhecer a Deus como único e verdadeiro. Mais do que isso, ele é a verdade, a medida e fonte de tudo que é verdade. Isso justamente porque ele é o ser. Às vezes tem esse medo dessa identificação, pois parece que dizendo que a verdade é una, faça impossível todo o diálogo. Remonta aquele começo, né? De um Deus tão bem, um amor. A gente às vezes tem esse medo dessa identificação. Porque isso é tão necessário considerar que Deus não é verdadeiro no sentido humano do termo, que é sempre parcial. Óbvio, é humano. Senão, que nele a verdade se identifica com o ser, com o bem e com a beleza. Não se trata de uma verdade meramente lógica e formal, mas de uma verdade que se identifica com o amor, que é comunicação, em sentido pleno, difusão criativa, ao mesmo tempo exclusivo e universal, vida íntima divina partilhada e participada pelo homem. Não sei se é bem isso, mas é algo que foge da lógica humana, da nossa... É o bem, então acho que não tem outra palavra para resumir isso. Não estamos falando de verdade das fórmulas ou das ideias, que sempre são insuficientes, mas da verdade do real, que no caso de Deus coincide com o amor. Além disso, dizer que Deus é a verdade quer dizer que Deus é o amor.
De modo que a imutabilidade de Deus e sua unicidade coincidem com sua verdade, enquanto é a verdade de um amor que não se pode passar. Que não pode passar, né? Um amor que não... Posso falar que isso é atemporal? Não pode passar? Assim se vê que, para entender o sentido propriamente cristão dos atributos divinos, é necessário unir a afirmação de onipotência com a bondade e a misericórdia. Somente depois de ter entendido que Deus é onipotente e eterno, alguém pode abrir-se à verdade esmagadora de que esse mesmo Deus é amor, vontade de bem, fonte de toda beleza e de todo dom. Por isso, os dados oferecidos para a reflexão filosófica são essenciais, ainda que de algum modo insuficientes. Seguindo esse percurso, desde as características que se reconhecem como primeiras até as que se podem compreender só mediante o encontro pessoal com Deus, que se revela, chega-se a entrever como esses atributos são expressos com termos distintos só em nossa linguagem, enquanto que na realidade de Deus coincidem e se identificam. O uno é o verdadeiro se identifica com o bem e com o amor. Conforme o Catecismo, ponto 214, misericórdia e fidelidade, palavras que se exprimem de modo sintético as riquezas do nome de Deus. Usando outra imagem, posso dizer que nossa razão limitada, humana, atua um pouco como um prisma que decompõe a luz nas diversas cores, cada uma das quais é um atributo divino. Porém, em Deus coincidem com o seu próprio ser, que é vida e fonte de toda a vida. E, por fim, último ponto do tema, como conhecemos Deus? Porque, pelo que foi dito acima, podemos conhecer a Deus a partir de suas obras. Somente o encontro com Deus que cria e que salva o homem pode revelar-se que o único Deus, né, é ao mesmo tempo o amor e a origem do bem. Assim, Deus é reconhecido não só como intelecto, logos, segundo os gregos, que outorga racionalidade ao mundo, a ponto de alguns o terem confundido com o mundo, como acontecia na filosofia grega e como volta a acontecer em algumas filosofias modernas. Acontecer com o mundo, mas que também é conhecido como vontade pessoal que cria e que ama. Trata-se assim de um Deus vivo, mais ainda, de um Deus que é a própria vida. Assim, enquanto ser vivo, dotado de vontade, vida e liberdade, em sua infinita perfeição, Deus permanece sempre incompreensível, ou seja, irredutível a conceitos humanos. Monta muito ao primeiro tema, essa questão da filosófica. A partir do que existe, do movimento, das perfeições, pode chegar a demonstrar a existência de um ser supremo, fonte desses movimentos, dessas perfeições. Porém, para conhecer o Deus pessoal, que é amor, deve-se buscá-lo em sua atuação na história a favor dos homens. E por isso faz falta a revelação. Quer dizer, a revelação amarra, revela, né? Olhando para seu atuar salvífico, descobre-se seu ser, do mesmo modo que pouco a pouco se conhece a uma pessoa através do relacionamento com ela. Ou seja, é preciso de um relacionamento com Deus, principalmente a partir da revelação, onde a doutrina, a partir de onde a doutrina começa a nascer e a ser definida e amadurecida. Não sei se amadurecida é a minha palavra, mas para utilizar dela, né, lançar a mão da própria doutrina e assim amadurecer um relacionamento com Deus, com essa pessoa que buscando em sua atuação na história a favor dos homens. Nesse sentido, conhecer Deus consiste sempre e apenas em reconhecê-lo, pois ele é infinitamente maior do que nós. É bom isso, né? Apenas em reconhecê-lo. Todo o conhecimento sobre ele procede dele, redom dele, fruto do seu abrir, da sua iniciativa. A atitude de aproximar-se deste conhecimento deve ser, então, de profunda humildade.
Essa humildade pode fazer nos submeter àquilo que ele diz que ele é. Humildade é a grandeza do homem. Nenhuma inteligência finita pode abarcar aquele que é infinito. Nenhuma potência pode sujeitar-se ao onipotente. Só podemos conhecê-lo por aquilo que ele nos dá. Isso é, pela participação que temos em seus bens, fundamentada nos seus aspectos de amor por cada um. É aí que é bem coerente com a colocação ali de Pedro, né? Faça de mim, que sou um pecador, assim, notadamente pelos homens antigos. Por isso, nosso conhecimento de Deus é sempre analógico. Enquanto afirmamos algo sobre Deus, simultaneamente temos que negar que essa perfeição se dê nele, segundo as limitações que vemos nos seres criados. Quer dizer, fazer uma analogia com a gente. A tradição fala em uma tríplice via: a afirmação, né, de afirmação, de negação e de eminência, de onde o último movimento da razão consiste em afirmar a perfeição de Deus para além daquilo que o homem pode pensar, e que é a origem de todas as realizações dessa perfeição que se vê no mundo. Por exemplo, é fácil reconhecer que Deus é grande, mas é mais difícil dar-se conta de que ele também é pequeno, porque no criado, o grande e o pequeno são duas coisas contraditórias. Não obstante, se pensarmos que ser pequeno pode ser uma perfeição, pode-se ver no fenômeno da nanotecnologia, por exemplo. Então Deus tem que ser fonte também dessa perfeição. E em Deus, essa perfeição deve identificar-se com a grandeza. Quer dizer, ser grande não quer dizer em espaço, em volume. Por isso temos que negar que é pequeno ou grande, no sentido limitado que se dá a um criado, para purificar essa atribuição, passando à eminência. Um aspecto especialmente relevante é a virtude da humildade, que os gregos não consideravam uma virtude. Por ser uma perfeição, a virtude da humildade não somente é possuída por Deus, mas que Deus se identifica com ela. Chegamos assim à surpreendente conclusão de que Deus é a humildade, de tal modo que só podemos conhecer a Deus em uma atitude de humildade, que não é outra coisa que a participação no dom de si mesmo. A própria, penso eu, consciência de que quão nada somos frente a alguém que é a origem, é uno, é o ponto inicial de tudo, é um ato de humildade. Tudo isso implica que se pode conhecer ao Deus cristão mediante os sacramentos e através da oração na igreja, que torna presente seu agir salvífico para os homens de todos os tempos. Bom, essa é a relação aí do tema 4, bem filosófico, né? Bastante filosófico. Acho que se não fosse uma aula com o Maurício, acho que eu passei umas 3 horas lá, 2 horas, falando um a um aí, tema, ponto a ponto, refletindo. Eu acho que eu não teria tido formação para destrinchar essas informações sozinho. Acho que ele falou, que eu perguntei, que é uma base boa de filosofia, mas é muito lógico, depois que você entende esse amarrar, né, da fonte com o ser criado, para mim ficou bem claro que eu conversei bastante. Essa transcendência, essa distância, e acaba sendo uma humildade, eu acho, essa consciência entre criado, né, entre a gente e a fonte, né, da onde vem. Acho que é um tema que amarra bem o primeiro tema. Sim. Conhecimento de Deus, né? A própria, filosoficamente, falando. O que você ia falar? Eu ia comentar que a primeira vez que eu li, eu fiquei perdidinha no tema, mas observando a forma como você explicou, ficou muito mais claro alguns pontos para mim. Então, o entendimento ficou muito mais fácil hoje, sim. Porque no filosófico eu me perco tudo.
É bem filosófico. Porque assim, tem umas categorias do ser, que é quando a gente se defronta com alguma coisa, a gente, antes de perguntar, né, o que é isso aí, em si mesmo, a gente já percebeu que é um o quê? Por isso você perguntou o que é. Exato. Então, estamos aqui na sua casa, tem um enfeite bem bacana aqui, das peças do xadrez, né? Alguém que nunca tivesse visto essas peças pode perguntar assim, o que é isso? Ah? Então, mas antes de ela perceber, né, de se perguntar o que é isso, ela nota que há um o quê. Isso, né? E que essa é uma coisa única, que ela não ela consegue separar isso do resto. Então, isso é a característica que a gente chama da unidade, do uno. É isso que você falava lá, Deus enquanto uno, é uno porque não é mais uno porque não tem partes, e uno porque é a fonte da unidade. Tá? Então, essas coisas são chamadas os transcendentais do ser. Então, toda coisa que existe, que tem no ser, tem uma coisa que transcende dele, que é comum, o fato de que, enquanto eu consigo captar a presença dele, ele é um. Se uma inteligência, né, vai investigá-lo, então ele tem uma verdade. Né? Se ele é passível de eu querê-lo, né, que a minha vontade se dirige a ele, há uma bondade. Né? E se há uma admiração, há uma beleza. Em tudo. Então é nesse sentido aí que não há propriamente mal. O mal é carecer, né, desses atributos. Desses quatro. Né, na finalidade de que está sendo usado. Né? Então, por exemplo, assim, o demônio, extrapolação filosófica, né? O demônio é bom? O demônio é bom enquanto existe, enquanto é. Até mesmo o demônio dá prova, né, da bondade de Deus de tê-lo criado, enquanto é uma criatura. Né? Diferente que o demônio, quando quer afastar, então, as pessoas de Deus, é mal. Mas ele em si mesmo é uma coisa boa. Quando usa da sua liberdade de vontade, se isso, ele é mal. Não, o mau uso, no que ele Mau se afasta uso, de Deus. Né? Nisso que a gente diz ser mal ou bom, num outro sentido. Enquanto isso nos afasta do verdadeiro bem ou nos aproxima do verdadeiro bem. Que é Deus. Que é Deus. Né? E aí, então, essa verdade é Deus, a bondade é Deus, e é aquilo que falava, né? Só que em Deus tudo isso é uma coisa só. Tá? A gente é que não consegue compreender, então tem que falar, olha, do lado de cima é assim, do lado de baixo é assado, Você por a esquerda é qual. total do... Exatamente. Fala do prisma, né? Exatamente, é a citação do prisma. Como essa afirmação que tem aqui nas referências, que é muito interessante, né? Talvez você tenha citado no início. O ateísmo é um fenômeno moderno que tem raízes religiosas. Assim, negar a Deus tem uma raiz religiosa? Não vai explicar. Por quê? Nega a verdade absoluta de Deus apoiando-se em uma verdade, que é igualmente absoluta. Em qual verdade é que ele nega, né? Que não há Deus. A partir do momento que eu estou falando, Não há Deus, quer dizer, existe Deus, né? Não, então, o que eu falo? Quando eu estou dizendo não há Deus, estou negando a sua existência. Esse fato dessa negação, em si mesmo, é afirmar uma verdade. E essa verdade é Deus. Então, precisamente por isso, o ateísmo é um fenômeno secundário em respeito à religião. E pode também entender-se como uma fé, no sentido negativo. Porque a fé... Sinal trocada. Com a fé a gente vai dar crédito na autoridade de quem está nos revelando essa verdade. Não porque eu compreenda, mas porque eu aceito. A gente falava, o império da vontade de fazer com que a razão siga aquele princípio. Então, quando eu estou negando, eu também estou me submetendo, né, por vontade, né, que a minha inteligência seguir por esse aspecto. Não porque eu consegui captar de que não existia, mas porque eu me movi a dar crédito a essa verdade. E ele dá a mesma coisa aqui, ó. Mesmo pode-se dizer do relativismo contemporâneo. Se eu falo que tudo é relativo, inclusive a minha própria afirmação, né, que tudo é relativo, ela é relativa.
Possível é falso também. Também pode ser falso. Ou então é que não há nada relativo. Tá? Então, ou seja, sem a revelação, sem o fato de que tivesse Deus se manifestado aos homens, tá? Essas próprias, né, negações seriam, né, inconcebíveis. Só existem porque estão existe uma relacionadas com revelação a revelação. que era negada. A revelação que deu, então, um norte, assim, uma referência. Sim, é como a gente vê. Por que existe sombra? Porque existe luz. Tá? Quer dizer, se não existisse luz, você não ia poder afirmar que existe sombra. Você só conheceu que existe sombra porque você conheceu antes da luz. Bem profundo. Essas horas dá vontade de estudar filosofia, né? Mas assim, só que o mais importante de tudo é isso aí, né? Que Deus você conhece principalmente Ele como pessoa, a partir do momento que vocês conhecem Ele agindo na salvação. Então, ler narrativas, por exemplo, das pessoas que convivem com Ele, né? Dos santos, como fazem oração, ou dos conversos, te ensinam mais sobre Deus do que estudar sobre Ele, filosoficamente. Né? Se você quer conhecer uma pessoa, tá? Se você vou me dedicar a estudar como o rim dela funciona, como o coração dela funciona, você não vai conhecer a pessoa. Né? Você vai conhecer um ser humano. Agora, se eu quiser conhecer essa pessoa, puxa, quem conviveu com ela, me conta como que ela é. Puxa, ela é forte quando a gente está fraquejando e nos dá um ânimo de continuar a empreender a tarefa. Nossa, e quando a gente erra, ela sabe ser acolhedora, compreensiva conosco. Você vai conhecer essa pessoa muito melhor, enquanto pessoa. Então, por isso que não fica muito perdido, assim, não está na filosofia, porque parece um argumento lógico e tal, mas é fácil. Tá? Esse outro pulo para entendê-lo como pessoa é mais exigente, mais demorado, ainda que a gente possa se satisfazer com pouco. Enquanto uma criança conhece, não sei se é. Como a gente fala assim, eu tenho muitos amigos. A hora que a gente precisa deles mesmo, tem poucos. E isso para entender como pessoa também depende das nossas obras, né? Da nossa vontade de querer viver, né? Sim. Segundo os seus ensinamentos. Exatamente, né? Ele vai falar da nossa abertura a ele. É como conhecer uma pessoa, se conviver com essa pessoa. O relacionamento, né? O relacionamento, é o cultivar. Namorar pessoalmente e namorar pelo telefone, né? O primeiro tema, ele fala mais da questão que ele até comenta aqui, né? Se ele chegar ao lado do logos, da inteligência, da onipotência de Deus, através das obras, através do que a gente vê na natureza, assim, diretamente. Sim. E no segundo momento seria através da atuação da história, que é chegar na revelação, né? Enxergar esse lado pessoal. Acho que aquele primeiríssimo tema antes de tudo, a possibilidade de demonstração que fazer um ato de fé é uma coisa racional. A insistência primeira nessa argumentação. Porque algumas outras religiões, isso que chamam de fé nas suas religiões, não é racional. Não é uma ofensa falar isso de algumas religiões. Mas não há racionalidade. Não, por quê? Por que não é racional? Algumas das religiões? Porque não é alguma coisa que você, contrastando com o conhecimento que você é capaz de adquirir pela inteligência, ela se sustente. Uma coisa, então, que fala, não, eu sinto em mim isso. Tá? Que pode ser extremamente forte, que pode levar adiante, fazer muitas coisas. Mas não há uma racionalidade nisso. Então, por isso que a gente insistia. Não é questão de como a gente se envolve com Deus, mas de você pode racionalmente demonstrar que eu estou errado por acreditar em Deus? Não. Eu te demonstro que acreditar em Deus é uma coisa bastante errada. Você não vai me contradizer. O primeiríssimo tema era insistir nesse ponto. Então, olha, então vamos conhecer como que vai adiante. Vocês têm mais gente assistindo hoje? Eu vou ter uma dúvida minha.
Eu acho que deve ser São Carlos, né? Acho que sim. Acho que deve estar lá. Acho que eles não reuniram na casa dele. Não foram, o Hugo não foi na casa do Ricardo. E o coração Tem uma parte do texto que fala que ele não é o que, né? Que é quem. Para mim não ficou muito claro, assim, que momento deixa de ser o que para ser quem. Basicamente é a revelação, o fato de Jesus Cristo ter vindo, que aí define-se como um quem e não o que. Antes, ainda no Antigo Testamento. Então, o que você pode considerar essa situação filosófica? O motor imóvel, a causa incausada, Que é o bem, aquele né, é o amor. Exato, é o que? O que a gente chama ser quando fala de necessário. um objeto, né? Seria relacionado. Quando não é uma pessoa. Quando não é uma pessoa. Quando não é uma pessoa. Eu posso falar que o seu povo que acreditava que o relâmpago, força da natureza. Sim, é o que? É o que? Não era o certo, digamos assim, mas Sim, é o que? a partir que foi purificando a religião, os gregos lá, eles chegaram no bem, no Isso, exatamente. Mas aí necessariamente é quem. Ou também é quem e também é o que. É que se é quem, não é o que. Você... Quem é o João? O que é o João? Você é uma pessoa, né? Sim, exatamente. Você é uma pessoa, né? Quem é o João? Ninguém fala o que é o João. Você não é. Você é uma pessoa. Então ninguém pode querer te entender, né? o texto. Não, é que justamente o texto ele vai dizer isso. Quando é o momento que você começa a já não falar o que é Deus, mas quem é Deus? É, isso. Tá? Quando você passa de simplesmente pensar sobre o que está acontecendo ao teu redor, né? E começa a se relacionar com esse que faz acontecer as coisas ao teu redor. Porque houve uma revelação dele. Não a revelação em si, a revelação. A revelação judaico-cristã. Desde Sim. o Gênesis, né? Isso. Desde o Gênesis. Né? É que os outros povos todos compartilham isso, mas não de uma forma sistematizada, orgânica, né? E continuada. Por quê? Desde os nossos primeiros pais. Quem conheceu melhor que todo mundo né? Foram os primeiros. Pô. Essa situação. Deus que passeia no final da tarde, durante a brisa e conversa contigo. Já era quem? Era quem? Tá Direto se ele e relacionando Adão. somente, não é a revelação de Jesus Cristo. Isso veio aumentar. Isso só veio Isso veio aumentar porque é um outro ponto, né? Entende? Esse é um outro salto aí. Por isso que nós vamos chegar num dos temas que é para falar. Demora um pouquinho. Né? Você vai dizer o seguinte. Tá bom. Eu creio em Deus como Criador do Universo. E aí, esse cara aqui, ó, que está dormindo aqui no barco junto com a gente, foi ele que criou o universo. É isso que nós vamos afirmar de Jesus Cristo. Depois, quando Jesus Cristo fala que ele está na Eucaristia, né, nós vamos falar aqui, ó, aqui dentro dessa caixinha, isso que você fica enganado, pensando que é um pãozinho, é o Criador do Universo. E você pode pensar também só o Criador do Universo, mas... Ainda bem que é difícil, porque justamente é o ponto. A nossa inteligência finita é incapaz de abarcar um Deus infinito. Quer dizer, se fosse Deus capaz da gente possuí-lo, seria um Deus menor que a gente. E ele passou do que, a humanidade, do que para quem, a partir do momento que os gregos começaram a purificar aquele trato. Não, os gregos ainda não têm essa ideia muito do quem. Racionalmente, não é uma coisa tão óbvia, sabe? Tá? Precisou aí ter uma compreensãozinha do conceito de pessoa que os gregos tinham para uma mãozinha de São Tomás aí. E isso vem fundamentalmente depois que ele usa a revelação. A revelação é aquilo que a gente... né? Os gregos, né? Entendiam como criador, né? Depende de que época dos gregos. Uma situação que a gente estava falando, quando diz assim, os gregos, nós estamos pensando, então, fundamentalmente, em Sócrates, Platão, Aristóteles. Tá? Porque esses três caras disseram nessa época aí que está no ano 350 antes de Cristo. Tá?
Você pega, então, os gregos, mas fundamentalmente o século de ouro grego, né, que é sexto antes de Cristo, então são os deuses mitológicos. Né? Você pode Não até muito pensar, quem, né? não, eles são totalmente quem? Eles são totalmente pessoas. Só que eles não se sustentam enquanto deuses. Falando como uma divindade isolada também, né? Assim, na própria, sem interferir no... Podendo ou não interferir, porque ao mesmo tempo eles desciam a terra, né? Tinham os defeitos humanos todos, os homens projetavam neles, né? Eles vinham e se relacionavam, tinham filhos com os homens. Então, também eram pessoas, mas ninguém vai falar assim, puxa, é um Deus pessoal com quem eu me relaciono e eu estou disposto a morrer por ele. Como é o caso do martírio, seja judaico ou cristão. Entre os judeus também houve muitos martírios para falar que Deus é único e é uma pessoa. E eles O acreditavam... livro dos Macabeus é todo ele assim. Um livraço assim. Né? E aqui ele fala aqui no texto que, eu entendi, os gregos eles entendiam, ou no caso a questão do mal, como algo intrínseco à matéria? Era Sim, isso, não? exatamente. Dessa forma? A frase célebre aí platônica que o corpo é a prisão da alma. É uma limitação. Não existe liberdade para o mal estar... Não, aquilo que é, enquanto a gente estiver na matéria, né, e se servindo da matéria, não, a gente não está em plenitude. Tá. Né? Vai falar assim, existe um dualismo. A matéria bastar é bom. É limitante, né? De que você faça coisas mais excelentes. Né? Podia pensar, bom, se eu fosse um espírito aqui, varia desse corpo que fica velho, né? Que adoece, né? Que tem que descansar, né? Vou para lugares mais lindos, né? Não vou parecer mais nada. Né? E também porque eles têm uma concepção cíclica da história, né? Que vai se repetir, que vai voltar, né? Eles exatamente não é que tem ali um princípio mau, tá? Mas como outras religiões ali tem, né? Se fosse assim, existia um Deus bom e um Deus mau, e ambos criaram. Então, há coisas boas no mundo, né? Meigas, ternas, né? As coisas más e tá? Fundamentalmente é contra esse dualismo, né? Que vem a criação, toda ela boa. Né? Porque então você vai falar que A maldade nasce do uso do mau uso. do mau uso da liberdade. São bem diferentes. Você entende? Não? Então, em que momento acontece isso aí? Então, você vai compreendendo isso. Quando Deus começa a interferir na história do homem, que é isso, né? Puxa, tá aí, né? Você vai conhecer um pouquinho mais da história da revelação. Então, o que acontece? Está lá, né? Os homens esquecidos de Deus verdadeiro, né? Cultuam outros deuses, né? E aí Deus fala assim, puxa vida, acho que vou acabar com todos esses homens aí, vamos começar de novo. Tem trechos da Bíblia que dá essa impressão. Lógico, isso é a linguagem humana aplicada a Deus. Ele não estava assim, né? Mas ele fala, puxa, pelo menos eu encontrei um cara bom. Abraão, né? Né? E a sua família. Então, fala, não, peraí, vou tirar ele daí, tá? E esses outros, não vou esquecer dele. Mas esse aqui eu vou fazer o povo, vou dar continuidade, eu vou guardá-lo bem para que ele fale a todos os demais que não se perca a lembrança de mim. Lógico que pontualmente nos corações de cada uma, né, das nações, de cada um dos homens que existiam em todos os séculos, Deus também se revelou. Tá? Ele quis escolher um povo que fosse aquele que, esse aqui, ele vai ser cabeça dura, difícil, mas eu vou insistir tanto que ele vai me aceitar e eu vou conviver com ele. Tá? Então, acontece isso com os patriarcas, com os profetas, com os juízes e tal. Né? Então, o povo judaico é o povo judaico. Né? Olha, o tempo que tem tanta graça assim, é cobrado, né? Então, e aí, nós, os cristãos, né? Então, vamos dizer, a gente viu primeiro que fala assim, olha, isso é um tesouro que nos foi dado,
Nós não estávamos conhecendo como isso aqui é um negócio impressionantíssimo, né? Foi um momento que a gente se encanta, porque, pô, isso aqui é realmente espetacular, né? Tudo, como eu quero o bem dos outros, eu preciso compartilhar esse bem que eu tenho. Né? Por isso que aproximo as pessoas de Deus e mostro, na verdade, porque, nossa, eu vejo as pessoas aí que, né, estão assim, desorientadas, ou negando até estarem, né, sem orientação. E aí, então, é nesse instante, desse Deus que vai atrás, que é belo, que cuida, né, que a gente, pô, peraí, isso aí não, né, uma máquina lá, né, uma pessoa. Né? Então, sei lá, um pouco, será que o conhecimento de uma criança, né, quem que é, né, existe uma voz grossa aqui, um nenezinho pensa assim, né, existe uma voz grossa aqui, que tal, qual, mas sei lá o que esse cara aí faz, né? Porque existe essa outra pessoinha aqui do meu lado que me alimenta, me cuida, me relaciona, assim. Quando é que ele começa a entender que, bom, peraí, aquele lá também é uma pessoa, né? Entendi. O nenê lá, assim, capta muito melhor, já que a mãe, né, estava envolvido com ela, é um quem, né? Do que o cara que estava vivendo ali junto. Pera um pouquinho. Eu preciso conhecer esse cara. Ah, ele é um quem também, né? Né? Então, por isso que às vezes, então, essa revelação de Deus, né, que se revela assim, pai, cuidador, é que a gente conhece e entende melhor que é quem. Que tem uma força tremenda, né? Então, eu digo assim, não, ele é o onipotente. Bem, então, o que ele faz com isso, né? É o grande questão, né? Com essa onipotência. Tá bom, né? E aí sempre é esse. Tudo bem, ele é onipotente, ele é transcendente, mas ele se importa comigo. Pô, se importa comigo, ele é nosso... O conceito de pessoa vai surgir adiante. Tem que dar tempo ao tempo aí. Pô, legal ter isso aqui, então, mas está incompleto. Lógico, ainda tem mais 36 aulas, né? Mas ele fala isso aqui no texto, né? Que essa transcendência, né? E essa distância infinita, né? Que existe entre Deus e o homem, ou seja, se nós... Essa falta de conexão. Essa pequenez que existe, isso é racionalmente dá para você, pela lógica, entender que por isso a bondade de Deus está aí, né? Nós não somos nada. O que vai ser? Ele se preocupa com nós, tem um sentido de bondade, isso é muito claro, né? Isso para mim aqui eu falei. Que não é só transcendência, que não é só transcendência. Existe também aquilo que é chamado a imanência, ou seja, Deus que está no meu íntimo, né, que permanece. Porque você podia pensar aquilo, né? Não, um Deus que fez tudo isso aqui foi embora. Não, é Deus que permanece. Não é mais nada. Então, é aquilo que falava lá, da coincidência dos opostos, né? Quando acontece isso, e puxa, isso é sinal da divindade. Você chega, puxa, os opostos estão coincidindo, né? Não deviam, mas por então, né? Bom, que é Deus. Qual que era mais? Não foi uma segunda boa. Não, é que o meu raciocínio, por conhecer pouco ainda, ficou assim, puxa, quem? Será que o quem não é o nosso entendimento pelo fato dele ter vindo como um ser humano para se revelar, e a partir disso eu entendi que é quem, mas de repente a forma dele se revelar para o ser humano era vir como quem, porque se de repente viesse como o que, não fosse compreendido, isso que para mim ainda é um pouco confuso. Sim. Por isso é que você já está colocando direto assim, bom, o homem não conhecia, só entendia que fosse um o quê, e aí veio Jesus Cristo, e aí agora sabemos que é quem. Isso. Então, estamos falando então que já é anterior. Deus nunca foi um o quê? Sim. Deus é quem? Né? Desde muito antes de Jesus Cristo. Bom, Deus é quem? Não. Sim. Na compreensão do homem. Compreensão do homem, então, é que nossos primeiríssimos pais sabiam que era quem. Aí fica mais claro. Alguém com quem ele conversava, né, que revelava para ele os seus desejos. Então, infelizmente, acho que assistimos Noé e ficamos com uma ideia totalmente estragada, né? Que aquele é o não é. Não é, né? Não é, mas tem umas coisas interessantes, por exemplo, alguém que puxa a vida, né? Vem e me revela que eu tenho que fazer um plano que ele se dispôs e eu vou levar adiante. O que não acontece isso, esse tipo de relacionamento. Tem que ser um quê.
Mas a gente vai, todas as situações das pessoas. Por quê? Porque é uma inteligência, não simplesmente criadora, né? Mas uma inteligência também ainda envolvida em se dedicar a conversar comigo. Isso é a pessoa, né? E tem outra coisa também que não é esse conhecimento, né, do quem no fundo é um reconhecimento, porque você não consegue abarcar todo, né, tá além da nossa capacidade de entender e conhecer, então é o que a gente vê que a gente identifica como quem, né? Não passa disso, né? É só no céu que você precisa enxergar, né? O quem absoluto, a unidade, né, que ele fala aqui, né? Acho isso interessante. E assim, uma coisa importante, também já tinha sido abordada anteriormente, e volto a falar assim, de algumas religiões atuais, são panteístas, né? Como assim, Deus está em todo lugar, sim, né? De diferente maneira do que falar assim, bom, se eu sou uma gota nesse oceano, que é Deus, uma gota no oceano, ela também é o oceano, né? Eu sou Deus. Isso não tem uma diferença. Porque assim, muita gente se anima de ler coisas orientais, né? Tal, né? E ele fica maravilhado. Puxa, então é isso mesmo, né? É isso que eu precisava, para se equilibrar, resolvido, né? Uma energia que flui. Não, Deus não é uma energia. Uma pessoa. Não tem nem isso de energia, porque energia é matéria. O quê? Energia é matéria. E você consegue fisicamente observar, né? Vamos dizer assim, energia é matéria. Né? Bom, então não é um ser espiritual. É um ser material. Onde está, assim, fora daqui e daqui, pode. A energia não é visível, por isso que eu acho que esse por isso, esse conceito, né? Esse conceito que as pessoas o som é matéria, energia. Assim. É matéria. Então, por isso, agora, então, quando você vai falar assim, pô, então todos os conhecimentos de física quântica e tal superaram o conhecimento que a gente entendeu. Não, nem um pouco. Não foi o que disseram. Né? Não é contraditório. Aí, quer dizer, ele que parecem sutilezas, mas ele quer esperar assim. Você pensa sempre em Deus, que é o grande, né? O enorme. Isso também é o pequenininho, então, né? Nanotecnologia, não, tal. Não, Deus é um grande nem pequeno, né? O grande e pequeno é uma noção humana. É imenso, né? Que chama de então, é isso aí. Um atributo de Deus é imensidão. O que é ser imenso? Imediatamente você pensa que é um negócio tão grande que você não consegue medir, né? Mas é só o que você consegue medir, né? Mensurável. Medir. Você pode ser pequeno, mas conseguir medir. Só que, por isso, então, isso que parece filosofia, na verdade, linguagem, sim. Eu estava lendo isso aí, comecei a entender. Eu falei, eu nunca tinha prestado atenção nessa palavra simples, né? Como exemplo, Deus é eterno, né? Assim, não é que ele é para sempre, sempre. Não tem tempo. Né? Tempo é a medida do desgaste também. E aí, não vou falar. Falando de outras situações. Dá para confundir bem, né? Porque, assim, negócio de tempo. Tem que ver com a matéria. Sim, só. É o ciclo. Então, sim, que são as coisas finitas. Compreensível também, você compreender, mas se diz limitar. Deus é incompreensível nesse sentido. Abarcar, né? Eu também falo isso. Você? Não consegue. Como definir? Colocar os fins. Delimitar. São duas palavras para você dizer assim. Coisas criadas, né? Coisas menores que Deus. Sim, a Deus você diz isso só de forma análoga, né? Em parte é assim. Em parte não. Que outra coisa tinha? Não. Tinha três, né? Era tudo a mesma. Mas então, essa é a situação, né? Por exemplo, o que o Tadeu insistia, né? Que era justamente assim, diante disso aí, eu vou agradecer. Não tem outra alternativa. Sim, mas veja, você só agradece uma pessoa, né? Adorar e agradecer, né? Sim, mas assim, direto, né?
vou agradecer. Obrigado, Band-Aid, por ter me feito esse curativo. É poético isso, né? Eles falam assim, nossa, obrigado, ar-condicionado, porque você me deixa aqui confortável. Isso é uma forma análoga, né? Agradecer a pessoa que fez o ar-condicionado, né? Seja quem construiu lá e tal, não sei quem inventou o aparelho, né? Você não faz o agradecimento. Isso é, tá aí ligado, tá confuso. Eu digo como uma coisa assim, obrigado à água, né? Seja pura, assim, na verdade, a gente talvez esteja agradecendo. Pô, quem trouxe essa água, né? Desde a fonte até aqui para beber nesse copo. Isso está no sentido de, acho que eu estava lendo isso aqui, comecei a ficar espantado, porque realmente é espantoso, assim, você vê Deus se revelar para nós que não somos nada. Sim, assim, a admiração é isso. Isso é impressionante, você começa a ver isso aqui, né, e fala, puxa vida. Adorar a Deus, tá procurando. adorar a Deus é justamente isso, eu ficar espantado. Realmente é Ficar isso. admirado, ficar, pô, que maravilha, né? Esse É é bem o começo da adoração, é isso. É uma loucura mesmo, né? É o que eu espero fazer depois de amanhã diante das cataratas, lá do Rio Sul. Ficar estonteados, de depois de 36 anos eu vou voltar. O homem descobre a sua pequenez perante a presença atraente e misericordiosa de Deus. Moisés descalça as sandálias e cobre o rosto. Isaías exclama, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E Pedro, Pai, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Então, aqui também, isso é bastante interessante a gente entender, os três são judeus, né? Não só neles, mas no povo antigo, você vê Deus morrer. Tá? Que era assim, a compreensão também do divino, né? Ou seja, que é tão assim, potente, que a gente tem que conhecê-lo, é dominá-lo. Essa coisa toda do nome, né, que você ficou falando e tal, você nomear alguém é você ter poder sobre ele. Né? E é assim mesmo. É uma coisa que a gente gastou. Vai ainda ter outros temas. A gente, no final... A transfiguração, eu estava pensando um pouco nesse falou de conhecer a Deus, né? Então, São Pedro, né, apóstolos estiveram ali e viram, né? No fundo, eles tiveram essa visão e ficaram, assim, foi de morrer, né? Nesse sentido, eu estava pensando. Né? Eles tiveram não sei, transformou a vida deles, né? Sim, foi capaz de impacto daquilo foi sustentasse depois ser firmes ali junto de ter visto Jesus Cristo crucificado e não ter, né? Pecado não. Com português. Isso acho que já não tem mais pra frente, né? Lógico, vai ser pontualizado assim nas principais epifanias, né? Ou seja, nas revelações, ou seja, Deus levanta um pouquinho. Lembrar que quando Moisés falava com Deus, né, seu rosto voltava tão brilhante, tão fulgurante, assim, que ele tinha que usar um véu sobre o rosto, para não cegar as outras pessoas que olhassem o véu. Olha. Sim. Acontecia isso, assim, com Moisés. Para quem quiser saber um pouquinho, assim, de forma limitada, eu falei, como é que eu agora ganho essa cultura? Então, a minha sugestão é o Papa Bento XVI, nessas homilias, né, que a gente chama de nossa catequese, anjos, quarta-feira, lá em Roma, ele apresentou, então, os patriarcas. Então, uma delas falou sobre Abraão, Moisés, um desses, assim. Então, tem coleções que tem essa catequese. Depois, enquanto fala. Enquanto Papa, chegar ao quarta-feira, hoje vamos falar sobre a figura de Moisés. São várias, né? Tem que ver, existe coleção, assim, inteirinha, né? Imprimiu todas, e dá para ver todas as datas. Em casa lá a gente tem uns 2 ou 3 desses livrinhos, daí daria para ver. Nossa, no dia eles falaram um livro inteiro? Não. Foi coleção. Uma coleção, exatamente. Cada dia foi um capítulo desse livro. Né? Então, em 5 meses, 20
speeches. Não, eu vou pegar aqui um tema desse, quase uma dessas catequeses, é um tema desse. Então, um por semana, em um ano, dá esse resumo de fé cristã inteiro. Esse ano o tema ainda está na família? Esse ano é família. Agora, lógico, né, com o Papa aqui na América, essas semanas vamos ouvir sobre isso. Depois entra já o mês de julho, que dá uma suspensão assim, nessas catequeses. Então, também. Toda Você semana. estava lá no. Toda quarta-feira. Estava lá no retiro, você ouviu, né? Aí depois eu tô lendo. Você está lendo agora. Toda quarta eu não sabia. Aonde? Eu vou Vamos encerrar aí. Vamos lá. Né? Ah, Obrigado, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Fechando.